Graça e paz, amados. Espero que todos estejam bem, desfrutando a graça do Senhor desses dias de confinamento em que a gente não tem a oportunidade de estar junto, de estar perto, de poder se ver, se abraçar pessoalmente. Graças a Deus pelo recurso tecnológico que nos possibilita, pelo menos, ter esse contato. É o que tem sido gracioso nesses dias, em poder falar, ver os irmãos, os líderes e poder, de alguma forma, compartilhar a palavra de Deus. Eu quero, nesse tempo, desenvolver com os irmãos uma reflexão a respeito do nosso desafio e como podemos enfrentar esse tempo de crise com perseverança vitoriosa. Essa série devocional, começando a partir do Salmo 42, estará principalmente baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Mas hoje eu quero começar com a leitura dos primeiros 3 versículos do Salmo 42, uma vez que nesse primeiro devocional o nosso tema, nosso assunto, nossa conversa vai ser a respeito de Deus, o mal e o sofrimento. Como conjugar isso? Então, Salmo 42, versículos 1 a 3. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, ou quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Sabemos que em tempos de crise ou sofrimento, muitas pessoas se tornam mais sensíveis, temos visto isso, se tornam mais sensíveis às questões espirituais. Mas, em contrapartida, há também pessoas que questionam a existência e o caráter de Deus em virtude da existência do sofrimento e do mal no mundo. Nós não encontramos na Bíblia uma direção clara no sentido de apontar-nos a origem do mal. E mesmo assim, há muitos que afirmam que Deus criou o mal quando criou o mundo. Porém, o que vemos de forma segura nas Escrituras é que Deus não pode ser atingido pelo mal. A carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15, nos deixa muito claro, ou nos ensina claramente, que Deus não pode ser tentado pelo mal, não pode ser alcançado ou atingido pelo mal, e a ninguém ele tenta. Na realidade, nós precisamos entender que o sofrimento entrou no mundo pelo pecado do homem, por causa do pecado do homem. E por causa disso, da entrada do sofrimento na história, na experiência da humanidade, hoje a natureza geme por causa do pecado. Nós, como filhos de Deus, gememos, conforme a palavra de Deus nos ensina, por causa do pecado, pelas consequências, pelo efeito do pecado na experiência humana. A Bíblia nos diz que o próprio Espírito Santo geme intercedendo por nós, porque não sabemos nem orar como convém. Mas há uma verdade inegável que
temos que reconhecer é que o sofrimento atinge a todos e ele é variado. Há o sofrimento físico, seja numa dor amortecida ou numa dor mais aguda, e todos nós sabemos que a dor causa sofrimento, mas há também outras formas de sofrimento que não se irradiam da dor física, como por exemplo o sofrimento emocional, que por vezes pode ser mais profundo do que uma dor física, uma dor aguda. Certo é que o medo e a ansiedade podem produzir grande sofrimento. E nesses dias nós temos visto pessoas com muita ansiedade, com muito medo. Na verdade, nós temos visto situações de pânico em que as pessoas passam a agir de uma forma totalmente diferente do habitual, às vezes quase irracional. Mas a humilhação, desprezo, solidão, a perda de um ente querido, o remorso, a destruição do casamento, são situações, entre outras, que também podem causar grande sofrimento na vida das pessoas. Ainda temos que considerar que a quebra de relacionamentos e a consequente perda de vínculos pessoais que são significativos na vida também geram grande sofrimento. Na verdade, o sofrimento é complexo, porque abrange a mente, abrange as emoções, abrange o físico, abrange o espírito. A depressão profunda, por exemplo, que é uma realidade terrível para muitos na atualidade, causa sofrimento. Não só para a pessoa que padece dela, mas para aqueles que estão ao seu redor. Além disso, nós podemos considerar o sofrimento existente na dor do faminto, na dor daquele que está desamparado, do órfão, daquele que é vítima da violência, por exemplo, do enlutado, sem considerar ou sem deixar de considerar aquela que deve ser a pior dor, que é a dor do perdido. E nós temos visto nesses dias pessoas e entidades se mobilizando, e a igreja não deve ficar de fora disso, para amenizar a dor do próximo, para amenizar o sofrimento do semelhante. De tempos em tempos, como nessa situação que nós enfrentamos nesse momento, privados da liberdade de ir e vir, pelo menos de forma ampla, privados da liberdade de fazer os nossos ajuntamentos, enfrentamos crises, enfrentamos desafios que são inesperados. Mas no meio de toda essa complexidade do tema, que é o sofrimento, Deus e o mal, nós podemos estar seguros do interesse e do cuidado de Deus em todas as formas de sofrimento que nós enfrentamos. E é para isso que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, Deus não nos isenta da crise e do sofrimento, mas podemos estar seguros que Ele caminha conosco enquanto estamos sofrendo, seja pela crise, seja por qualquer outra fonte de sofrimento. Isaías 43, versículos 1 a 3, nos falam a esse respeito do cuidado de Deus. Salmo 23, versículo 4, também conhecido, nos assegura que ainda que caminhemos pelo vale da sombra e da morte, não há o que temer,
porque Deus caminha conosco. Deus está presente. Deus está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. E disso nós precisamos nos assegurar nesse tempo de crise. Outra coisa é que Deus trabalha nas circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Lembro-me da experiência dos irmãos de José e do próprio José, vendido pelos irmãos como escravo para mercadores egípcios. Anos mais tarde, depois de sofrer várias situações, como todos devem lembrar-se da história, teve a oportunidade de ser exaltado pelo Senhor à posição de governador do Egito e ser instrumento para suprir a fome de toda a terra. E seus irmãos foram até ele, até o Egito, em busca de suprimentos e tiveram a oportunidade de serem socorridos. Mas em Gênesis 50, versículo 20, quando José finalmente se revela a seus irmãos, depois de uma série de idas e vindas, é impressionante o que ele afirma: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não só para que a vida dele fosse preservada, mas para que a vida da sua família, do seu povo, da nação que estava nascendo a partir do seu povo, fosse preservada. Romanos 8, 28, texto também conhecido também, nos assegura que Deus opera através das circunstâncias, trabalha nas circunstâncias, mesmo as dolorosas da nossa vida, e as canaliza para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados de acordo com o seu propósito. Outra coisa, Deus transforma as circunstâncias adversas em benefício para nós. Salmo 84, versículos 5 a 7. Salmo 84, versículos 5 a 7, onde lemos: como são felizes os que em ti encontram forças. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. E ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Passar pelo vale, passar pelo deserto, é uma experiência que pode trazer e traz de fato para nós benefícios, traz de fato para nós crescimento, traz de fato para nós experiência e conhecimento de Deus, porque Deus transforma as circunstâncias adversas em benefícios para nós. E não somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles a quem nós podemos alcançar, para aqueles a quem nós podemos abençoar. Outra coisa, ainda que as circunstâncias que enfrentemos durante a crise, durante o sofrimento, não mudem, devemos estar certos de que Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Uma das grandes lições a esse respeito encontramos no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, a experiência de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Num tempo de desolação, num tempo de escassez, num tempo de dificuldade, de limitação, a palavra de Abacuque expressa exatamente isso. Mesmo que as circunstâncias não mudem à primeira vista, mesmo que não haja evidência
próxima de melhora nas condições, na situação que passamos. Deus é a razão da nossa alegria. Diz Abacuque que ainda que não haja fruto, ainda que não haja florescimento na figueira, ainda que não haja gado no curral, ovelhas no aprisco, ainda que a produção do campo não vingue, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a razão da nossa alegria. Por diversas razões, nós podemos nos alegrar também nas próprias tribulações. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, um texto que ao longo da minha vida tem sido fonte de graça e bênção. Nós nos alegramos nas tribulações, pois sabemos o que a tribulação produz esperança, perseverança, esperança, para que sejamos aperfeiçoados, para que sejamos completos no Senhor. Tiago 1:2 também fala a esse respeito. Nós podemos nos alegrar nas próprias tribulações. Ou seja, em tempos de crise, nas dificuldades que enfrentamos, nessas situações nós também podemos nos alegrar. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina e nos desafia a fazer. Alegrar-nos nas tribulações, alegrar-nos nas perseguições, alegrar-nos nas dificuldades. Paulo nos ensina que tinha aprendido o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Na fartura, na necessidade, na perseguição, na bonança. Nós precisamos aprender esse segredo. Viver contente em qualquer circunstância. O segredo do contentamento. Durante esse período em que vamos refletir sobre esse tema, enfrentando a crise com perseverança vitoriosa, vamos observar a palavra de Deus, como deve ser o nosso posicionamento, como deve ser a nossa atitude. Vivendo um momento de angústia, nós vemos o salmista, neste Salmo 42, confrontando a si mesmo com relação à tendência ao abatimento, que é uma tendência que todos nós temos, de um modo geral, alguns em maior ou menor grau, de abater-nos diante da dificuldade, de abater-nos diante das limitações, de abater-nos diante das circunstâncias contrárias. A tendência ao abatimento é algo que nos acompanha de um modo geral. Tá? Mas o salmista, neste salmo aqui, especialmente os versículos 5 e 6 e depois o versículo 11, ele se mostra forçando-se a não fixar os olhos nas circunstâncias adversas que vivenciava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro em mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Primeira parte do versículo do versículo 6. E no versículo 11, novamente, ele se confronta. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. Deus é aquele que nos provê sustento, segurança, direção, suprimento,
força no momento da crise, na situação de sofrimento. Por isso o salmista reafirma o fato de que a sua esperança reside no Senhor e na força do seu poder. Então, esperar em Deus é um dos recursos que nos possibilita passar pela crise com perseverança vitoriosa. Seja numa situação de crise pessoal ou social, como a que enfrentamos nesse momento. Além disso, a última coisa que eu quero frisar hoje, o salmista também nos dá uma dica preciosa para orientar a nossa oração em tempos de crise. Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 8. Como deve ser a nossa oração em tempos de crise? A dica do salmista é essa, do versículo 8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Que nesses dias de crise, nesses dias de privação, nesses dias de expectativa, de incerteza, em certo sentido, essa oração do salmista seja a nossa inspiração. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. Essa é a minha oração ao Deus que me dá vida. E a minha oração nesses dias é para que você encontre no Senhor a sua força, a sua esperança, a sua expectativa, e na sua perseverança alcance a vitória prometida, assegurada pelo Senhor. Que o Senhor nos dê graça nesse período e possamos juntos fortalecer-nos, ainda que à distância, possamos encorajar-nos, possamos repartir uns com os outros da graça que temos recebido do Senhor. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida, sobre o seu lar, te suprindo nesse tempo. E qualquer necessidade que você tenha, conforme já temos comunicado, compartilhado em nossos grupos, não hesite em compartilhar com o presbitério da igreja, não hesite em entrar em contato, pedir socorro, dar um alô. Estamos à disposição para qualquer momento que você queira conversar, chamar e dessa forma estarmos próximos. Que o Senhor continue te abençoando, porque você já é abençoado, e suprindo a sua vida e a sua casa. Um forte abraço e um beijo nessa altura virtuais. Em nome de Jesus. Até o próximo.